Olá a todos, bem-vindo ao podcast Estamos In, do Grupo Conselho das Deficiências e Incapacidades de Setúbal. O meu nome é Júlia Vinhas e cabe-me a honra de conversar com estes ilustres convidados que nos ajudarão de forma muito breve a encontrar as melhores estratégias de integrar, incluir e intervir junto das pessoas com deficiência e ou incapacidade. E hoje vamos falar sobre a esclerose múltipla e deficiência visual. E para isso temos como convidados o Paulo Gonçalves, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e o Paulo Santos, presidente da ACAP, delegação de Lisboa. E desde já o meu forte agradecimento pela vossa presença. Começamos pelo Paulo da SPEM, tendo em conta o impacto deste diagnóstico, um diagnóstico pesado, e as dificuldades futuras que sabemos que as pessoas e os cuidadores irão enfrentar. Eu gostaria de saber, do vosso ponto de vista e da vossa experiência, quais seriam para vocês as melhores sugestões de atuação logo após um diagnóstico? A primeira é... Bom, permita-me só responder desta forma. O ideal seria arranjar uma marreta. E a marreta, em termos figurados, para derrubar silos em termos do acesso às vários tipos de apoios que são necessários. E quando digo apoio, estou simplesmente a falar num apoio de uma psicologia ou do apoio a uma fisioterapia. Porquê? Porque depois as entidades não falam umas com as outras. E essa é a dificuldade maior. Porquê? Porque quando nós temos um diagnóstico, em qualquer que seja a doença crónica, ou qualquer que seja a situação que seja crónica, a maior dificuldade, a maior barreira é mesmo a aceitação. É o primeiro passo. E depois de passar o primeiro passo, vamos começar a ter outras... nós, quando conseguimos fazer a aceitação, percebemos que temos vários sítios onde recorrer a apoios e ajuda, e depois a seguir encontramos as barreiras de termos que repetir tudo em todo o lado, termos que falar com várias pessoas e repetir todos os aspectos. Portanto, daí o exemplo da marreta. Portanto, basicamente o que nós precisamos é que haja aquilo que vou-lhe chamar consulta multidisciplinar, no sentido de haver um conjunto de pessoas e profissões que permitam conversar entre elas relativamente àquilo que às vezes se chama da gestão do caso. Embora eu não tenha nenhum caso, pelo menos tanto quanto eu sei, não tenho nenhum caso, e uma vez mais estou a brincar, mas o objetivo é mesmo esse, é quando se olha para uma pessoa com uma patologia tão séria quanto esta, conseguirmos trabalhar em conjunto, que é algo que a SPEM tem vindo a fazer há quase 40 anos, que é olhar para a pessoa de uma forma holística e tentar ajudá-la naquilo que ela precisa, sendo que o primeiro passo é mesmo a aceitação. Ok, e diga-me uma coisa, e quando a pessoa entra nesse processo de aceitação, é fácil aceder a esses recursos, a essas ajudas? Existe resposta na comunidade para... Na comunidade é difícil, porque eu conheço muito poucos centros de saúde, mesmo hospitais, que tenham apoio psicológico, por exemplo. E quando se diz a alguém, olha, mesmo que seja um médico que diga, um enfermeiro que diga, olha, acho que deveria contactar esta associação, qualquer que ela seja, a pessoa tem alguma resistência. E depois de perceber que vai ter muito mais barreiras se não utilizar estas. No caso da esclerose múltipla, aquilo que nós na SPEM temos, e há mais duas associações a nível nacional, mais localizadas no Norte, que também o fazem, esse trabalho começa com uma assistente social, que tem a capacidade de ouvir aquela pessoa e começar a mapear as necessidades que ela vai ter. E, muito bem. Eu diria que só a título de IPSS, ou pelo menos não ao nível de um apoio à saúde mais formal. Paulo Santos, quando eu penso, falando aqui um bocadinho do trabalho da ACAP também, mas daqui da minha sensibilidade, quando eu penso numa pessoa cega, para além de todas as dificuldades que eu adivinho que possam existir no seu dia-a-dia, também penso um bocadinho na nossa postura e da nossa atitude enquanto sociedade perante a pessoa cega, e muitas vezes o que sinto é que somos assolados pela dúvida de como devemos agir, e desta forma de eu pensar, não é? E sou eu que estou aqui a conversar, e daí esta minha questão, a questão
que eu coloco é como é que podemos ajudar e como é que devemos abordar uma pessoa cega na rua, porque às vezes o facto da pessoa não saber como abordar faz com que não tenha qualquer tipo de reação, e é nesse sentido que eu acho que podemos ajudar. Gostava de saber. Muito bem, boa tarde em primeiro lugar. Então é assim, essas dúvidas começam logo na família e transportam-se depois para a sociedade em geral. Começo por dizer que há dois tipos, vamos lá, de cegueira, que é a congénita, de nascença, e a adquirida, que é aquela que é adquirida ao longo da vida. Começa na família, porquê? Porque um cego de nascença é logo criado sabendo que é cego, portanto conhecendo o seu mundo já com a cegueira. Um cego começa normalmente adquirido, começa normalmente pela baixa visão, atinge depois a cegueira e começa pela família em tentar super proteger o indivíduo que está a cegar ou que cegou, não procurando de certa forma as entidades, no caso a ACAP, procurando as entidades que lhe podem dar aquilo que se chama a reabilitação. E a partir daí da família passamos para a sociedade, que é isso mesmo que acontece. A sociedade está muito pouco esclarecida. Exatamente. E quando se vê um cego na rua, queremos ajudá-lo, mas às vezes queremos ajudá-lo da maneira menos eficaz possível. Um cego normalmente que já esteja reabilitado, e já vão sendo muitos porque vão conhecendo e porque são os que já andam sozinhos na rua, e é estes que nós encontramos a cada passo na rua. Portanto, ele em princípio sabe o caminho que vai a trilhar. Precisa de uma coisa, peço desculpa, fundamental, que é a concentração. Por isso, de vez em quando vemos um cego parar num sítio muito movimentado ou com muito barulho. Ele para se poder voltar a concentrar, portanto, no caminho que vai a fazer, visto que ele vive dos pontos de referência, ou segue o seu caminho através dos pontos de referência. Mas imaginemos que um cego para na berma de um passeio, como é que pode ser ajudado? Primeiro, alguém se deve dirigir a ele e deve-lhe perguntar: precisa de ajuda? E vai obter uma resposta ou sim ou não. No caso de sim, qual é a ajuda que precisa? Olha, preciso de atravessar. Sim, senhor. Então, deve-lhe dar um dos seus cotovelos para que o cego lhe possa agarrar no cotovelo, vai à frente e atravessa a pessoa até o outro lado, até o outro passeio, e diz-lhe: pronto, acabámos de atravessar. Precisa de mais alguma ajuda? Com certeza que a pessoa lhe vai dizer que não. O mesmo se passa se um cego parar num passeio e andar à procura de um número de uma porta de escada ou de uma loja. Mesma coisa, deve-se lhe perguntar: precisa de ajuda? Qual é a ajuda que precisa? Errado é chegar ao pé de uma pessoa cega só porque está parada, agarrar-lhe ou num braço, ou agarrar-lhe na bengala, ou agarrar, ou puxá-lo. Não, deve ser perguntado se é necessária essa ajuda. Depois, dentro desta locomoção, há dois tipos de locomoção que os cegos utilizam. Um é com a bengala, esses normalmente precisam mais dessa ajuda, e temos o caso dos cães-guia. Normalmente o binómio cão-indivíduo não precisa desse tipo de ajuda, até porque os cães conseguem detectar as passadeiras, as caixas multibanco, especialmente os sítios que conhecem, conseguem dar imediatamente com as entradas das portas para onde as pessoas precisam de ir. Quanto muito se precisar de alguma ajuda, e se quiser perguntar a uma pessoa cega que esteja acompanhada do cão-guia em posição de trabalho, deve chegar ao pé da pessoa do lado contrário do cão, nunca se dirigir ao lado do cão, falar amistosamente com a pessoa, e a pessoa vai-lhe responder. Não precisa de agarrar no cão, nem no braço da pessoa cega, nem nada. Diz que o vai levar lá, a pessoa cega vai dar a ordem ao cão para fazer o seguimento daquela pessoa e o cão vai segui-la tranquilamente. Para finalizar, no caso dos cães, não se deve-lhes dar comer. Por exemplo, às vezes as pessoas cegas estão numa pastelaria, há sempre a tendência de ver o cão ali e querer dar. Não se deve dar de comer, e se quiser fazer uma festa, deve-se perguntar à pessoa. Exatamente, era à isso pessoa que eu ia cega. questionar. Exatamente. Deve-se perguntar à pessoa cega: posso-lhe fazer uma festa? E a pessoa cega vai-lhe dizer provavelmente que sim, mas vai largar o arnês e vai-lhe pegar na coleira. Ou seja, o cão, quando está com o arnês, está em posição de trabalho.
quando está com a coleira, sabe que está à vontade e aí a pessoa vai lhe deixar fazer a festa à vontade tranquilamente. Portanto, as maiores dificuldades começam na família e na aproximação às instituições que podem ajudar as pessoas a fazer a sua reabilitação em primeiro lugar, e depois na rua é muito simples, mas são realmente necessárias muitas ações de sensibilização. Sim. É preciso educar, não é? Psicoeducar na rua, também. Permita-me só que lhe diga, na rua as maiores dificuldades que todas as pessoas cegas têm não é só os cegos, é multidisciplinar, mas nas nossas cidades cada vez se vive pior por causa do mobiliário urbano móvel e o amovível. Nós, por causa da pandemia, os municípios permitiram que se espalhassem pelas cidades, pelos passeios, esplanadas e esplanadazinhas, portanto, por causa da pandemia, porque não havia interiores, e as esplanadas, ninguém é contra as esplanadas, mas para nós cegos elas deviam estar demarcadas, deviam ser licenciadas e demarcadas, ou através de um degrau, ou através de baias, fosse o que fosse, de maneira que uma pessoa cega não irrompesse pelo meio de uma esplanada inadvertidamente, se ela tivesse demarcada. Por outro lado, há trabalho que já se vai fazendo, que é no cuidado do mobiliário urbano que é colocado pelas câmaras. Portanto, bancos, candeeiros e não sei o quê, normalmente ficam do lado fora dos passeios, isso é que é correto, porque normalmente as pessoas cegas deslocam-se junto aos prédios, junto às paredes, exatamente porque eu disse no princípio, vivem desses pontos de referência que vão encontrando ao longo do caminho. Tinha aqui o Paulo também, obrigada eu, excelente contributo. Paulo, estava-me aqui também a fazer um sinal de que precisaria... Só para dizer uma coisa relativamente à mobilidade nas cidades, que é a mesma dificuldade que nós por vezes sentimos, as pessoas como eu que têm dificuldade de mobilidade, e eu não tenho necessidade de cadeira de rodas, mas há quem tenha, mas a chamada calçada portuguesa, que é tão bonita, é muito desnivelada e nós estamos sempre sujeitos a cair e a ter mais dificuldade. É importante sensibilizar, não é? É importante sensibilizar. Diria que foi aqui um excelente contributo de ambos, e mais uma vez a pergunta que se segue é: será que estamos in? Faremos para que sim. Muito obrigada pela vossa contribuição. Para mais informações sobre os diferentes recursos e instituições, peço que recorram aos sites ou redes sociais associados às mesmas. Esperemos que tenha sido útil e até breve.